Daí eu vou passar para vocês aqui os procedimentos. Manutenção divide-se em 4 etapas, tá? Aqui no grupo Natrium vocês não fazem, né? A única coisa que vão fazer é a parte de limpeza da máquina, tá? Isso, né? Mas geralmente também nós temos a questão da equipe de manutenção já faz isso também, né? Ele só confere, né? Ele só confere, né? Ah, tá, vocês conferem, só para reforçar, certo? Então tá, aí a parte mais de vocês é a parte de limpeza interna e externa da máquina e cabine, né? Então, 4 etapas de vida e manutenção. Primeira parte, verificação de todos os aditivos da máquina. Segunda, você vai fazer a parte de lubrificação, tá? Aqui também nós não faz, tem a equipe de lubrificação, né, da manutenção. Terceiro, a parte de checklist visual. E a última e quarta, a parte de limpeza da máquina, interna e externa da máquina, tá? Então são essas partes. Então qual que nós vamos fazer aqui? Qual vai ser a primeira etapa? Nós vamos fazer aqui a verificação de todos os aditivos da máquina. Líquido de arrefecimento, óleo do motor, óleo de transmissão, óleo hidráulico, tá bom? Nós vamos fazer essa verificação agora no trator ali. Vamos fazer só no trator, que todo mundo tem condição de estar acompanhando os procedimentos, beleza? Aí se ficar alguma dúvida, você pode estar perguntando para nós aí. Vamos lá? Pessoal, toda máquina tem um lado chamado lado do operador, tá? Então, o lado do operador qual é? Começa aqui, ó, escada, aqui é lado do operador. Então, sempre a parte de manutenção você vai começar por aqui, no sentido horário. Lembrando que aqui nos tratores da linha 8R, nós temos a parte já de verificação do nível do óleo do motor aqui, neste lado. Porém, nós temos tratores que é no outro lado, tá? Mas sempre vou começar aqui no sentido lá do operador, escada, no sentido horário. Então, primeiramente, nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos verificar, vamos ver se eu consigo aqui, o trator tá... Aqui nós temos onde nós vamos verificar e repor também o óleo se assim for necessário. Então aqui nós temos a vareta, ó. Tá? Então o que é que eu oriento sempre? Antes de você tirar aqui, você fazer a limpeza em volta aqui do bocal, porque às vezes o anel Orig aqui ou a borracha da tampa, ela acaba danificando e automaticamente ela começa a merejar óleo. E quando mereja óleo, automaticamente ela vai encher de poeira aqui. E se você não limpar primeiro, a hora que você abrir a tampa aqui, vai cair para dentro do motor. Tá? Faz a limpeza. Depois de fazer a limpeza, pode tirar ela aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar de mais próximo aqui para vocês verem. Ó. Então aqui nós temos... Nós não tem nenhum pano aí não, né? Não sei. Senão eu vou ter que tirar minhas orbas aqui para limpar esse trem. Ô, rapaz, obrigado, hein? Já achou? Você foi mais devagar, hein? Tá. Então aqui, pessoal, nós vamos ter, ó, tudo que for nível na máquina, nós podemos ter níveis por visor, tá? Nós temos nível também por vareta. E nós temos níveis também dos reservatórios de expansão, que vai ser no próprio reservatório. Tem um indicador de nível, tá? Então nós vamos ter aqui referência inferior, seria mínimo, máximo. Tá? A parte superior, máximo. Qual que é o ideal, o nível do óleo aqui? Entre máximo e mínimo. Tá? Ok. Nós temos duas situações aqui, que pode acontecer de baixar óleo. Tá? Primeiramente, o que pode baixar óleo aqui? Pode ser um vazamento no motor. E provavelmente nós temos ali a parte de retentores. Com o passar do tempo o retentor seca, isso é natural por causa da temperatura, ele resseca e gera então um vazamento. Outra condições pode ser a parte também do motor já estar cansado. Então vai gerar desgaste nos anéis e automaticamente isso vai ter mais passagem de óleo, tá? Na parte de combustão. Porque ali nós temos o motor é 4 fases do motor, que seria
admissão, compreensão, explosão e escape, ou combustão e escape. Então o que acontece? Quando o pistão ele sobe, né, ele sobe, automaticamente ele vai fazendo aqui a compreensão, que seria o primeiro passo. Né, ele vai descer no primeiro passo, que vai estar no PMS, ponto morto superior, aí ele vai descer, fazer o movimento. No que ele dá o balanço em cima, ele abre a válvula de admissão e entra oxigênio, ele vai puxando o oxigênio. Chegou embaixo, ele deu o balanço no PMI, já fecha a válvula, vai ficar as duas válvulas escape e admissão fechada. Aí ele vai subir gerando compreensão. Então a taxa de compreensão é tão alta que ela aquece esse ar. Quando chega em cima, nós temos uma injeção de diesel, onde gera a explosão. Tá? Então o que acontece? Quando o motor está cansado, por causa da desgaste dos anéis, ele gera mais folga, dando assim mais passagem de óleo na parte da camisa ali. É onde nós temos desgaste, ou seja, vai conseguir baixar o óleo do motor. Então quando o motor está cansado, automaticamente ele vai gerar um desgaste de óleo, você vai consumir óleo lubrificante. Tá? Por isso que é a necessidade de você estar todo dia olhando, porque podemos ter óleo a baixar por causa de um retentor que estourou, ou por causa de desgaste do motor. Tá? Aí nós entra outra situação também de óleo que pode abaixar, tá, pessoal? Qual que seria? Nós temos óleo mineral, o 15W40, e nós temos óleo também sintético. Nesses motores aqui na John Deere, aqui no grupo, nós usamos só o óleo sintético, que é o 5000 da Petrona, tá? Então é um óleo sintético. O óleo mineral, ele tem as partículas dele diferentes de tamanho, não é uniforme, as gotículas. Então automaticamente essas menores acabam, ou seja, se desfazendo, e aí nessa parte de desgaste dela aí, ela acaba abaixando o óleo, tá? Aí nós temos o óleo sintético, que todas as partículas, as gotículas dela, são uniformes, um tamanho só. Então esse óleo sintético ele não abaixa fácil. Só se haver um vazamento na parte de retentor ou parte de junta também, né? Ou o motor estiver já cansado. Aí gera esse gasto de óleo daí, beleza? O que eu quero informar para vocês? Todos os níveis que tem indicação, nível, ponto, o mínimo e máximo, sempre vai ser normal no meio, que seria entre as duas marcações, tá? Não é o correto você usar no máximo e nem no mínimo. Por que não é o correto eu usar no máximo? Porque nós temos um motor que é dividido em três partes, seria ali cabeçote, né, bloco e cárter. Então no cárter é onde vai ser o óleo, vai ser colocado o óleo. Então no cárter nós vamos ter um espaço livre, que é onde nós vamos ter quando o motor ele gira, né, ele aciona o motor, ele vai movimentar esse óleo, e esse espaço é para que o óleo venha a ter movimento. E quando ele esquenta, ele gera compreensão. O óleo, por causa da temperatura, ele gera pressão interna. Então ele precisa desse espaço, né, para ele fazer esse movimento e os gases ter tempo e local para ele se desfazer pela saída aqui do respiro do motor. Tá? Então quando eu coloco o óleo no máximo, o que ele vai fazer? Ele diminui seu espaço. Aí vai ter, o óleo vai aquecer, vai gerar pressão. Imagina o óleo esquenta, gera pressão, mais os pistão que descem no PMS para o PMI. Que ele desce aqui. No que ele desce jogando pressão para baixo. Aí quando ele está com excesso de óleo, ele vai sair esse óleo para algum lugar. E onde vai sair esse óleo? Retentor. Então geralmente se vê um motor que está vazando para tudo que é lado de retentor, pode observar que é porque usam óleo no máximo. Tá? Isso serve para todos, tá, pessoal? Para a tua moto, para o seu carro, tá? Então serve para todos essa informação. Lembrando então que todos os níveis, o normal é no meio. Isso serve para óleo hidráulico, óleo motor, óleo de transmissão, tá? Serve para tudo, líquido de arrefecimento, serve para tudo. Beleza? Ok, então, o primeiro processo aqui, o que nós vamos fazer? Limpar em volta lá da tubulação, retirou. Aí nós vai, depois que retirou pela primeira vez, você vai limpar ela e coloca novamente. Aí você tira, daí aí você vai olhar o nível do óleo do motor, tá? Qual a posição da vareta? Tá? Assim? Assim? Posição da vareta horizontal, pessoal. Não posso fazer assim, que tem muitos que fazem assim ainda, ó. Não posso. E nem assim.
porque ela acaba escorrendo e mente para você, tá? Então, tirou, já faz isso, ó. Horizontal se estabiliza o óleo aqui, não vai mentir para você o nível. Beleza? Ok, vamos lá então. Oi, mas eu gosto de vir aqui, é o lugar mais difícil. Tá? Esse aqui tem uns que ele tem aqui. Ah, tem também. Uhum. É porque na verdade o pneu já deveria deixar o pneu meio aqui, né? Tá justo. Tá. E eu sou magro, então dá certinho. Tá? Isso. Tá, deixa eu só ver aqui. Vem, pessoal, vamos. Deixa eu ver isso aqui. Ô, Laudinei, vamos aqui, vamos abrir isso aqui. Esse aqui não tem a telinha não, né? Não. Tá. Então aqui, pessoal, nós temos a parte de radiadores. Temos a parte de radiadores aqui. E pessoal, uma atençãozinha um pouco aqui. Aqui nós temos a parte dos radiadores, tá? Você vê que ele tem a parte, nós vamos fazer afastamento aqui para fazer limpeza, tá? Então nós vamos bater um ar aqui. Lembrando que não bater ar forte, tá, pessoal? Bater um ar e geralmente é o certo você bater de lá para cá. É expulsando, né, a sujeira de lá para cá, não bater daqui para lá, tá bom? Aí faz a limpeza, tem umas que vai ter uma telinha, igual o Murilo falou que dia. Tem umas telinhas que para segurar, geralmente vai aquelas poeira grossa, negócio de capim, né, aquelas folhas, então lá vai aqui e gruda. Mas quando vai acontecer isso? De entrar mato de folha, capim aqui dentro? Quando vai acontecer isso aí? Quando a parte de vedação aqui está danificada, ou a tela está danificada. Tá? Então se você notou que a tela aqui está danificada, ou a borracha está rasgada, qual que é o correto se fazer? No checklist lá informar, olha, a vedação aqui do capô está danificada, permitindo sujeira entrar, sujeira para dentro do radiador. Tá? Mas se ela tiver tudo certinho, a vedação, ela não vai entrar sujeira, vai entrar só poeira mesmo. E a poeira ela vai embora, tá? Fez a limpeza aqui, bateu o ar, beleza, é só fechar de novo. Vamos lá, o Laudinei. Você vai ser o copiloto aí, ó. O menino quer saber cada radiador disso aqui. Hã? Cada radiador disso aqui, que é? Quem quer saber? Ah, tá. Nós temos aqui na parte de dentro, deixa eu só ver aqui. Nós vamos ter o radiador do líquido de arrefecimento. Nós vamos ter esse radiador que você está vendo aqui, é o do intercooler. Tá? O de lá que é do intercooler. Isso, do intercooler. Beleza. Tá? Aqui nós vamos ter do ar-condicionado. E aqui vai ter, esse aqui provavelmente vai ser o da parte de resfriamento do óleo. Tá? Do óleo hidráulico. Tá? E tem a colheitadeira, tem bem mais radiadores do que esse, tá? Deixa eu ver, esse aqui vai ser do... Intercooler. Intercooler é o Não, segundo. Tá vendo a mangueira aqui, tá bem. tá, nós temos aqui, ó, pessoal, ó. Pois é, essa daqui tá bem. Tá, o do radiador vai estar aqui dentro, ó. Tá? Bem perto da multi. Isso, o radiador tá aqui. Esse da frente aqui do intercooler, tá? Então esse do ar-condicionado e esse aqui da parte de resfriamento de óleo de transmissão. Beleza? Vamos lá. Só ver aqui o nível do líquido de arrefecimento dela, que tá aqui, né? Pode passar, Pedro. Aqui, pessoal, nós temos o reservatório de expansão. Olha como é que ele vai mostrar aqui, ó. Mínimo, máximo. Tá? Então aqui, qual que seria o normal? Médio? Isso, entre meio os dois, tá? Então seria o normal. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. Por que que os carros no Brasil, as máquinas, todos vêm com esse reservatório de expansão? E de primeiro vinha radiadores normal, não tinha reservatório de expansão. É um pouco mais de água para refrigerar mais. Ah? Um pouco mais de água para poder
Tá certo ele? O que vocês acham? Porque todos os carros nossos brasileiros, carro, máquina, tem que ter esse reservatório de expansão. Para evitar a falta de água. Para evitar a falta de água no radiador. Capital excesso? Não. Antigamente, se ficava esquentasse a máquina, Ah. explodia tanto, né? Aham. E agora esse aí não explode, ele sai pela mangueira aí, é uma coisa assim. Tá, esse reservatório, todos os carros, pessoal, brasileiro, quando vem para o Brasil, eles têm que entrar nas normas do Brasil, tá? Normas de segurança. Então, esse reservatório é um item de segurança. Por quê? Porque antigamente, se observar, até hoje acontece. Esse dia aconteceu bem ali na frente da nossa fazenda, ali Camarada esquentou, a máquina ali esquentou, o líquido de arrefecimento, ele foi lá no radiador, abriu, pof. Aconteceu comigo. Tá? Então o que acontece? Isso aqui é especificamente para isso, para você não ter necessidade de você abrir para conferir. Então aqui você já enxerga se está baixo ou se está no nível, tá? Aí não tem necessidade de você abrir. Porque assim, ó, para um líquido de arrefecimento ele esquentar, o que pode esquentar um líquido de arrefecimento? Primeira coisa, pode ser bomba, tá? Pode esquentar. Segundo, pode ser válvula termostática também, que ela não está fazendo a abertura correta. Tá? Então o que acontece? Falta de água também pode esquentar. Então são esses fatores. Então o que acontece? O radiador sujo, lembrou aqui também, radiador sujo também, tá pessoal? Pode esquentar, fazer esquentar o líquido de arrefecimento. Então se esquentou, é alguma coisa que não está certa. Então não tem necessidade de você vir aqui e abrir para você conferir. Você olhou aqui, espera. Se está no nível normal, então você já sabe que alguma coisa está acontecendo. Mas se tiver pouca o líquido de arrefecimento, você vai esperar ela esfriar para você completar. Você não vai fazer uma loucura dessa de abrir um trem desse. Tá? Então é exclusivamente para isso, pessoal. Os nossos carros no Brasil, eles têm que entrar para essa norma aqui e colocar. Professor, tem uma pergunta. O que aconteceu com nós? O mais velho aqui vai lembrar. Houve uma época, um tempo atrás, aí, uns 3, 4 anos atrás, a gente optou em não trabalhar no horário da 1 até as 4 horas da tarde ali, na questão de abertura. Nossas máquinas estavam passando da temperatura normal, pela temperatura ambiente do sol, né? Uhum. A gente optou em dar uma parada nessa época. Tem alguma coisa relacionada a isso aí? Ó, A questão do trator, no período da tarde, depois do almoço ali no horário de sol mais quente. não. Sabe, um dos problemas que nós, vou dizer para você aqui, um dos nossos problemas que nós estamos tendo aqui, que já estão corrigindo. O líquido de arrefecimento que nós usamos, são líquido de arrefecimento concentrado. Então nós temos que chegar aqui na fazenda e fazer, ou seja, a mistura dele. Só que qual é a exigência para fazer essa mistura? A água destilizada, mineralizada. E nós não usamos água mineralizada, usamos água normal. Automaticamente nós perdemos a eficiência desse aditivo. Tá? Se nós usar água no aditivo, por mais que estamos usando aditivo, nós usando água normal, essa água ela vai evaporar. Tá? E também ela não vai ter a eficiência que tinha que se usasse o produto correto. E outra coisa, quando for fazer a mistura, você tem que fazer a mistura fora, tem que fazer bem feita a mistura, né? Para depois você colocar daí no radiador. Aí tem muitos que fazem o quê? Pega a mistura, faz de qualquer jeito ali e coloca no radiador. Sim, assim, isso. Agora nós estamos comprando pronto já, porque já vem com a mistura certa, né? Porque às vezes acontece de não fazer a mistura correta. Porque é 50-50, então você vai colocar 50% de água desmineralizada e 50% ali do aditivo concentrado. Então, qual que para nós é melhor aqui? Compra já o aditivo preparado e vem pronto, né? Aí você viu que precisa completar, já vem com ele, já completa, não tem essa dor de cabeça daí. Tá? Porque é difícil você comprar uma água desmineralizada para fazer a mistura, é raridade acontecer isso. Então a fazenda, o grupo, né, achou por bem, então fazer o quê? Não vamos comprar já preparado, que nós não tem mais essa dor de cabeça. Tá? Se você usar água, igual você estava falando, Marquinhos, se usar água, ela vai acontecer isso. E ela acontece, perde toda a eficiência que o aditivo tem, que é a parte de antibactericida, lubrificação, né? Tem ali a parte de lubricidade, né? Então ela perde tudo isso. Os mais velhos aí, eu falo que tá sendo uma piazada agora aqui, né? Todo gurizão, tudo novo. Os caras falavam de o líquido mesmo furava o radiador de dentro para fora. Meu Deus do céu. Isso aí é... Meu Deus. O líquido de arrefecimento, igual eu falei, ele tem lubricidade.
ele tem antibactericida. Esse antibactericida, ele não permite que aconteça aquela parte que é um ferrugem, que enferruja por dentro. Você pega um carro que não usa aditivo, usa só água normal, a água, de tanto ela esquentar e esfriar, ela gera uma bactéria. E essa bactéria nada mais é que aquele ferrugem da dentro, que ela fura até a camisa. Agora, quando você usa aditivo, ele vai ter esse antibactericida, ele vai ter lubricidade, que vai lubrificar a bomba, vai lubrificar a válvula termostática, tá? Então, é uma eficiência absurda. Você pega um motor que usa, exemplo aí, pegar 2 motores que usa 10 anos, você vai fazer eles. Pega um que usa água e pega um que usa aditivo. Esse que usa água, você vai pegar, quando você desmontar ele, por dentro tá brilhando, parece que é zero. Já esse outro não, dá aquelas placas de ferrugem que se arranca, depende, a situação fura a camisa mesmo. Eu passei por isso, professor. Furou o selo do motor da caminhonete. Acontece. O cara desmontou e me explicou essa situação. Sim, fura mesmo, não tem conversa, porque a ferrugem, de tanto esquentar, esquenta e esfria, ela acontece essa bactéria, gera essa bactéria, e automaticamente, daí o que acontece? Antigamente o pessoal falava, até hoje tem muitos que falar, pega um carro, a primeira coisa, na arranca essa válvula termostática não presta, se é para usar no lugar frio, não é verídico isso, tá? Porque no motor nós temos, chama troca de calor, então nós temos a válvula termostática, né? Então o que acontece? O líquido está dentro do bloco ali, ele está resfriando, né, as camisas, resfriando todas as peças ali do motor, e automaticamente quando ele vai resfriando, ele vai esquentando o líquido. Aí quando ele atinge a temperatura de ebulição, ele abre a válvula termostática e essa água é direcionada lá para o radiador, e no que ela está indo para o radiador, está empurrando aquela do radiador para o bloco. Quando chegou essa do bloco, do radiador, chegou no bloco, a válvula automaticamente ela já fecha, porque abaixou a temperatura. Fechou aqui, essa líquido está dentro, automaticamente começa a resfriar novamente, e aquela que está quente, que foi para o radiador, ela tem tempo, porque está fechada a válvula, tem tempo para resfriar ela. Aí quando se tira a válvula, o líquido fica sempre fazendo isso aqui, ó. Aí o que é que acontece? Teu motor perde eficiência, tá? Seu motor diminui a vida útil dele, porque vai trabalhar sempre em alta temperatura. Seu motor aumenta o consumo de combustível, só por causa de uma válvula. Tá? Então a válvula termostática é fundamental, lembrando que a válvula tem uma vida útil dela. Aí a pessoa coloca, tem um motor, tem um carro, usa água no motor, gera essa bactéria, se fura até a camisa, o que é que vai acontecer com essa válvula? Automaticamente ela é um pistãozinho que trabalha esse pistão com mola, e ela vai enferrujar esse pistão. E por que acontece de queimar junto com o cabeçote? Porque essa válvula ela tranca fechada e ela não abre. Aí gera compreensão dentro e aumenta a temperatura, e a parte mais fraca é o que vai estourar, que sempre vai ser camisa. Tá? Então por isso que é o correto sempre trocar a válvula termostática, vendo ali pela especificação do fabricante e fazer a substituição. A John Deere vai falar que aí a cada 2.000 horas você vai trocar ali, né, a válvula termostática, vai trocar a tampa do radiador, tá? E quando você usa aditivos da John Deere, você vai fazer essa troca a cada 6.000 horas. Tá? Então, porque nós temos aditivo, faz toda a parte de lubrificação e faz a parte de combate também a questão de bactéria daí no motor. Beleza? Tranquilo? Se não tiver o aditivo, posso completar com água desmineralizada? Se não tiver aditivo, com água desmineralizada você pode completar, porém você perde a eficiência dele, você diminui a força do aditivo. Tá? A John Deere fala, olha, se você estiver usando os aditivos da John Deere a cada 6.000 horas. Agora, se você estiver usando outros aditivos, ela fala a cada 2.000 horas. Beleza? Pessoal, tranquilo aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos dar seguimento aqui. Aqui, pessoal, deixa eu só ver aqui essa colheitadeira ali. Tá. Aqui nós vamos ter o sedimentador. Acho que deixa eu ver se fica mais fácil mostrar na colheitadeira para vocês aqui. Lá no trator nós temos esse filtro aqui, ó, que chama sedimentador. Tá? Sedimentador ou decantador. E também pode ser chamado de racol, tá? Depende da situação.
qual que é o propósito de nós termos esse sedimentador aqui? O propósito é para você todo dia na parte da manutenção você verificar se tem água. Porque a água vai condensar e ela vai abaixar e você vai enxergar ela aqui. Essa daí ela não tem uma rosca embaixo para você sortar. Não, isso aqui não, tá? Mas daí o do trator ali vai ter. E as outras coletadeiras também tem, tá? Isso, faz já direto. Isso, fecha o registro e já vem, tira ela aqui e faz a limpeza, tá? Ok. Então, você vai verificar diariamente se tem água aqui. Sempre a água vai ficar na parte de baixo, por causa do peso dela, tá? Aí se tiver água, ok. Só que você vai fazer a limpeza. Porém, você não eliminou o problema, tá? Quando acontece de aparecer água aqui, apresentar água aqui, é porque no seu tanque já tem muita água, tá? E qual que é a situação que gera água? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos 3 aí que pode ser culpado, tá? Nós temos 3 pessoas que podem ser culpadas. Primeiro, tanque principal da fazenda é coberto? É. Ele tem um ângulo de queda. Você tá aí, beleza, show de bola. Mas se o tanque foi descoberto, aí já está o problema, tá? Porque o tanque, se ele for descoberto, o diesel por si só, ele é quente. Aí nós imagina o sol o dia todo, o solão vai trincando. Aí chega a noite, vai caindo a temperatura. Dentro do tanque ele vai suando e aí vai condensando a água. E a água, qual que é a intenção dela? Sempre vai ser o quê? Ir para baixo, né? Por causa do peso dela, ela vai para baixo. Tá? Ok. Então o tanque principal da fazenda tem que ser coberto e ocorrer sempre se dá um grau nele de queda. Então um exemplo. Na parte de baixo aqui eu posso colocar um sedimentador grande, um racol, para mim ter a visualização melhor. Na parte de cima onde vai ser, que é o grau aqui, ó, na parte de cima onde eu vou, a bomba vai puxar. Então, por mais que tenha água, a água vai descer para cá. E eu vou pegar sempre disso aqui de cima, tá? Beleza, o tanque é coberto. Aí nós temos outro aí que pode ser culpado. Exemplo, a fazenda tem um tanque coberto, ou seja, está tudo certinho dentro das normas, tá bacana. Porém, outra situação, você abastece a máquina no final do dia ou pela manhã? Final do dia. Por quê? Esse é o correto. Imagina só, tua máquina está quente. Igual eu falei, está com meio tanque só. A máquina vai ficar na lavoura. Mesma coisa, à noite vai cair a temperatura e dentro nós temos diesel quente, a máquina toda está quente e vai condensar água ali. Então você vai colocar o diesel, vai encher, tirar todo o espaço que possa suar nela. Aí você já elimina esse problema. Mas se você deixar, eu abasteço no outro dia cedo. Mesma coisa que acontece no tanque vai acontecer aqui. Então quando acontecer de aparecer água no decantador ali, no sedimentador, é porque já no teu tanque tem muita água. E quando se dá a partida, vai puxar o que primeiro? Imagina todo dia acontecendo essa situação aí costumeira. Todo dia vai dar uma partida. Quem que vai sofrer? Ah? A bomba. Bomba e os elementos. Tá? Então você vai ter desgaste prematuro na bomba, vai ter desgaste prematuro nos elementos de bico. Ok? Beleza. Aí vamos dizer que você faz tudo certinho, está tudo dentro do padrão e assim mesmo está tendo água. Você está apresentando água aqui. Aí sim, por último, você pode culpar o posto. Porque quando geralmente você encontra água, a primeira que você lembra é do posto, não é? É o posto que não presta. Só que às vezes é você que não está fazendo a manutenção correta, às vezes é a fazenda que não está fazendo os procedimentos corretos do tanque principal. Beleza? E se você encontrou água, qual que é o procedimento correto de fazer? Botar água, né? É. Água, se for muito água, trocar os filtros, né? Daí... O correto é drenar esse tanque, trocar os filtros, tá? Aí sim você pode estar colocando o óleo. Fazer a retirada do restante de diesel. Sim, sim, drenar o tanque tudo. Aham, drenar tudo. Beleza? E o quarto? Oi? E o quarto? Tem um quarto? Tem o quarto? Falei quarto? Não. Não, Tem quatro. pode falar aí. O outro, muitas vezes na correria, né? Aconteceu com vários, nós aqui, somos velhos aqui. Uhum. Muitas vezes o meloso na correria esquece o tanque aberto. E Ah, joga não. a bola d'água. Aí nós
Não, aí nós temos que dar uma peia no meloso. Tá lá, foi aberto. É, não, aí já é uma situação que aí já é um acidente, né? É um acidente. Isso, acidente de trabalho. Tá, vamos deixar o cara quieto, dar uma chamada de atenção nele para não acontecer mais isso. Tá? Não, Deus me livre acontecer isso. Tá? O meloso vai nem aparecer agora. Cadê ele? Tá? Pessoal, tranquilo aqui? Então bora lá, vamos dar seguimento aqui. Olhei. Deixa eu só ver aqui o lado desse. Aqui. Aqui, pessoal, ó, nós temos bem aqui o visor. É bem difícil vocês verem aí. Mas aqui nós temos o visor, eu vou verificar o nível do óleo da transmissão, tá vendo? É o mesmo sistema, ó, indicação inferior e superior. Isso. Tá? Então aqui nós temos as indicações. Correto sempre vai ser o quê? Isso, certo? Tranquilo? Aqui nós vamos ter a parte de comando hidráulico. São as VCRs, tá? Esse aqui nós temos um sistema de alívio de pressão. Porque acontece muita pessoa às vezes faz o quê? Ele parou a tarde, vai desengatar o implemento, ele puxa a mangueira de qualquer jeito, fica a pressão interna na mangueira. Para desengatar, beleza, desengata, mas depois a pressão fica dentro do cilindro do implemento. Aí o abençoado, a hora que vai colocar aqui, não entra, porque tem pressão, não entra, o que é que ele faz? Ele vem aqui com a mangueira. Esgota no óleo. Tá? Aí acontece de vazar óleo para tudo que é lado aqui nas VCRs. Tá? Outra questão, vai engatar qualquer mangueira aqui de algum implemento, limpe toda essa área aqui, porque aqui dentro, ó, nós temos lá são as roelinhas e uns anel O-ring, tá? No que se empurra uma mangueira, uma conexão com areia, com sujeira, acontece dela entrar dentro dessa roelinha, né, dessas conexão anel O-ring, ela acontece, entra dentro e fica meio aberto. Ela não volta toda. Aí acontece de começar a merejar óleo. Daí a pessoa, vou trocar aqui a VCR, porque já não presta mais. Uma VCR dessa aqui, se não me engano, ela tá a partir de 5 mil e pouco. A original, tá? Dessa aqui, ó. Uma só. Tá? Então tudo é o quê? Cuidado. Acontece muito isso aí. Você está trabalhando com gradiação, é poeira para tudo que é lado. Então, qual que seria o correto? Não está sendo com o paninho, limpar bem essa conexão, né, do engate. Limpar a borda toda aqui, aí sim você vai conectar. Você pode olhar aqui lá, ó. Nós temos essas, seriam as roelinhas e uns anel O-ring. E quando se empurra aqui, aquele anel O-ring, ele afrouxa, é onde cai a sujeira dentro, a hora que ela vai voltar, não volta tudo, e ela começa a merejar óleo daí. Chegar a desengatar. Eu posso na alavanca dar 2 toques da frente para ver se o óleo corta? Não, esse aqui nós temos essa alavanca aqui, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Essa aqui para você tirar a pressão dela daí, das mangueiras. E no comando também nós Não, nesse aqui? É, mas assim, esse aqui já disponibilizou esse sistema aqui para fazer, né? Tá? Mas assim, bacana, tem uma facilidade. Mais pequeno, e fica mais fácil para você desengatar se você der. Porque conforme se ela tiver, você vira um canhão. Vira aí, se a mangueira tiver forte, você der 2 toques para frente, ou seja, dependendo do você der aí, ela dá uma bombeada. Tá, quando é um sistema com aquela alavanca ali do comando grande, que é de cabo, você desliga o trator, aí você pode empurrar tudo para frente, tudo para trás, aí você tira a pressão interna do sistema. Beleza? Aí nós temos aqui, cada corpo desse aqui, nós temos pressão e retração. Tá? Que seria extensão e retração. Como que eu vou saber qual que é pressão, né? Seria extensão e retração. Aqui, tá vendo? Ó, olha o desenho. Ó. Essa aqui está informando que está empurrando o cilindro, a haste do cilindro para fora. Então significa extensão. Já esse aqui está empurrando, a flechinha está empurrando o cilindro, a haste do cilindro para dentro. Então retração. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal? Aqui, ó, exemplo, nós temos a questão de plantadeiras. As plantadeiras nossas, por exemplo, a que nós temos aqui, são as plantadeiras DB.
tá? As plantadeiras DB tem a Xingu também, tem a DB 9050. Então elas vão ter dois motores, motor positivo e motor negativo, tá? Então são dois motores, vai ser acionado aqui. A mangueira que vai vir lá dos motores, nós temos a pressão, né, que seria a pressão, e retorno. Nós não podemos seguir essa lógica para conectar ela aqui, tá? Então o que acontece? Peguei a mangueira de pressão lá do motor, eu vou colocar aqui na retração. Então ela vai trabalhar na parte de retorno. Isso, por quê? Porque ela trabalha no sistema de flutuação. Lá na parte de cima, nós temos a parte de flutuação, tá? E aqui a mangueira de retorno, você vai colocar, ou pode colocar ela aqui, já nesse trator vem essas duas válvulas aqui, que eu posso estar conectando aqui, que seria o retorno. Retorno livre. Tá? Então vai direto para o reservatório dele aqui da transmissão. Beleza? Tranquilo aqui? Aí tem a questão dessas VCE, que é mais, que tem um sistema de flutuação, mas são coisas mais demorado para explicar, tá? Mas seria isso, tá? A única diferença é que se for em qualquer motor, independência de plantadeira, qualquer motor você não vai conectar pressão com pressão, tá? Vai conectar pressão com retorno, aí mesma coisa, retorno vai ser na pressão aqui. Ou retorno livre. Completa de óleo. Isso, aqui já expliquei para ele. Aqui não põe. Ah, tá. Aqui, pessoal, ó, é difícil para todo mundo ver, né? Mas aqui nós vamos ter a área onde vamos completar o óleo dele, se for necessário, tá? O bocal aqui. Deixa eu até ver aqui. Tem. Se quiser mostrar para esse pessoal aqui, fica mais fácil. Professor, Oi. pergunta. Ah, Qual é a mangueira aí que eu devo colocar primeiro e a última tirar aí? como é que é? A primeira mangueira que eu devo colocar no trator, você da plantadeira e a última tirar dela aí, do trator. Olha, na verdade eu não vou ter essa resposta para vocês, tá? Qual que é o costume de vocês aqui? A nossa é o retorno, né? Retorno, né? É a primeira colocar e a última tirar. Ah, tá. Não entendi. E, na verdade seria para conectar o motor, né? Se fala. Certo. Então, beleza. Então é isso aí, pessoal. Então você vai conectar, igual eu falei, dos motores, tem essa diferença do motor, tá? Porque se você colocar lá, ligar o motor, se ligar a pressão, a mangueira de pressão do motor, engatar aqui na pressão, e pegar o retorno e engatar no retorno, o que acontece? Quando você desligar o motor, ele vai cortar de uma vez o fluxo. Aí ele estoura reparo dos motores. Tá? Então por isso nós temos esse sistema aqui de colocar invertido daí. Porque lá dentro do botão, nós vamos, exemplo, você vai empurrar o botão todo para frente, então ele vai chegar na posição de flutuação. Aí quando você dá um toque que seria retração, ele vai ligar o motor. E a hora que você vai desligar, você empurra em flutuação, o motor vai parar por conta. Tá? Beleza? Show. Oi. Tá, até aí tá entendido. Mas no momento lá, se eu fazer o desligamento da VCR lá, desligou, beleza, posso desligar, ligar de novo o trator, porque daí não vai ligar, né? O motor ele não vai ter vazão. Ah. Funciona? Correto? Não, na verdade, Funcionamento? sim, você vai fazer o desligamento dele De fluxo. de fluxo. Das VCR. Desliguei. Aham. Trancou lá o fluxo, não tá funcionando, não tá passando óleo. Sim. Posso ligar o trator? Pode, Normal, sim. Porque daí não tá passando óleo, não vai... Não vai não. Tá correto. Porque na verdade é o sistema que usa para a parte de motores são esses. Não é que você entendeu lá como é que é a posição, né? Nós temos lá extensão, neutro, retração, flutuação. Então o que acontece? Quando você joga para flutuação, você está desligando. Quando você dá um toque em extensão, seria retração, ele vai ligar. Então só o problema, você tem que fazer isso, por quê? Para você não dar tranco no motor. Tá? Então daí ele vai parar por força mesmo, força própria mesmo o motor vai parar. Assim não dá golpe nenhum no motor. Daí a hora que parou o final do turno, né? O cara, né? Fumado. Aham. Tudo levantou, tal, calçou a cinta dele, mas porém nós não desengata as mangueiras. Uhum. Aí o correto, você indica fazer, travar a VCR lá no painel do trator, para fazer esse desligamento, ou eu posso... Não, você pode empurrar na verdade ela para frente, em modo flutuação. Você já desliga ela, tá? Beleza aí, pessoal? Aqui nós temos, pessoal,
a TDF ou TDP, aqui é a tomada de força. Aqui nós temos a barra de tração, onde vai ser engatado o implemento, tá? Igual eu estava falando ontem, toda a força do trator está aqui, tá? Toda a força do trator está aqui. Exemplo, nós temos aqui, no motor, o motor ele tem 300, igual esse trator, 370 cavalos. Ele tem 370 cavalos lá no motor. Mas até chegar aqui, ele perde a faixa de 15% do CV. Então aqui ele não vai ter 370. Tá? Esse aqui é 295, né? Então aqui ele não vai ter o CV que ele tem lá no motor. Tá? Ele tem lá no motor 300, por exemplo, 295. Aqui ele perde, até aqui ele perde a faixa de 15%. Por que essa perda, professor? Por causa da distância dele aqui, toda a força é centralizada aqui. Aí nós temos a carga do motor, o peso da máquina, e a hora que ela força, então a força é centralizada aqui. Daí ela tem essa perda de CV. Tá? Dá alguma diferença de trator pneu ou esteira? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver não. Tá? Porque assim, por isso é importante fazer o que? A parte de equilíbrio da máquina e a parte de lastreamento dele. Tá? Então isso é fundamental. Porque são tudo coisas que envolvem na questão da força, do desempenho dele e a entrega dele, da eficiência de CV dele. Tá? E ele tem uma tolerância, na verdade, de peso, de lastreamento, porque nós temos um lastreamento sólido e líquido. Essa tomada de força tem quanta rotação nela aí? 540. 540 e 1000. Tá? São opcional. Isso aqui você tem como alterar ela daí. Tá? Mas, exemplo aqui, a 2100 de giros, aqui está com 540. Aí você pode mudar ela também, né? E fazer ela, ou seja, ser 1000 RPM daí, aqui na tomada de força. Qual fazenda eu posso mudar? Rapaz, aí já vou falar, depende do implemento que você vai usar, mas a maioria, por isso que já vem 540, porque a maioria é 540. A não ser se você tem um implemento que exige 1000 RPM. Tá? Isso, tá? Mas assim, é raridade acontecer isso, pessoal. Oi. Ah. Esse trator aí, lá dentro do configuração para você Certo. Aham. Tem alguma configuração que o manual possa fazer aqui atrás? Ele saca essa tomada de força. Sim, você tem que mudar daí a tomada de força, aqui seria uma estria lá. Tá? Você vai arrancar ela e colocar a outra daí. Não, aqui mesmo. Só aqui mesmo. Você tem um sistema que você arranca o eixo dela e tem um eixo que é essa velocidade que você quer daí. Tá? Geralmente ele vem com 540, igual eu falei. Aí você quer 1000, quando ele não tem a opção de você mudar lá dentro, aí você vai ter que fazer o quê? Arrancar ela aqui e colocar uma para atingir 1000 de velocidade aí. Tem uma chavinha, tem um meu, pesado e o reto. Sim. Então nós temos trator hoje, a maioria está vindo com essa opção, tá? Você mudar lá em cima mesmo, tem a opção de se mudar daí de velocidade lá em cima. Que seria 540, neutro, 1000. Aí se eu não tiver, você tem que mudar mesmo aqui a parte da espiga aqui, da estria. Vai ser muito difícil. Beleza? Vamos aqui mais. Vamos tomar um tereré lá. Ah, tá. Toma aí pra você. Pode não, moço. Hã? Pessoal, vou falar um pouquinho aqui. Nós temos aqui os pneus, tá? O que nós estamos usando aqui são pneu radial. Deixa eu só ver aqui esse aqui, se atende aquilo que eu tô falando. Ah, tá. Aqui nós temos, se chama Ultraflex. Então esses pneus radial, sistema Ultraflex, é um pneu que vem com a tecnologia nova, tá? Então o que acontece? Com esse pneu, você vai fazer o lastreamento dele.
Qual que é a indicação dos pneus radial? Quantos que eu posso colocar de lastro líquido, que seria água? 40%. 40% eu posso colocar em todos os pneus. Externo e interno. Posso colocar isso aí, padrão, pneu radial. Aí eu vou, nesse pneu, um exemplo, coloquei os 40% de água. Aí eu posso colocar nele aqui até 8 libras nos pneus. Esse aqui até 8 libras eu posso trabalhar com ele. Nos pneus antigos, o que acontecia? Vamos lá. Nos pneus antigos radial, que não tem sistema Ultraflex, se eu colocasse 8 libras, ele rachava o pneu. E a outra coisa que acontecia, a banda de rodagem, ela fazia isso aqui, ó. Já com essa nova tecnologia, eles fizeram um sistema que, agora, por mais que você está com baixa libragem, a banda de rodagem não dobra mais. Ela mantém a estabilidade dela. Aí, quanto menor a libragem, o que acontece? Mais garra ele vai dar no trator. Então, ela vai aumentar a garra do trator sobre solo. Tá? Exemplo, então o mínimo que eu posso colocar de libra nele seria 8 libras nos pneus. Posso colocar em todos. Porém, aí eu tenho que estar todo dia verificando a pressão. Se baixou de 8 libras, aí sim eu posso comprometer os pneus. Então, qual que seria o ideal para não ter problema? Coloca 12 libras em todos os pneus. Aí você vai, ou seja, não vai ter esse risco. Mas, independente se colocou 12 libras, você tem que estar sempre conferindo a libragem. Porque às vezes no decorrer do dia pode acontecer de abaixar a libragem, tá? E se ela trabalhar um dia com a faixa de 6 libras nos pneus, aí se racha o pneu, aí você acaba com ele mesmo. Então, para não correr esse risco, eu coloco aí 12 libras em todos os pneus, né, e mantenho o cuidado que seria conferir a libragem deles daí, tá? Aí a máquina, quando se faz isso, o que acontece? Ele vai ter o melhor desempenho, tá? O índice de patinagem dele vai ser ótimo, porque ele vai ter mais garra no solo, tá? Aí ele não vai galopar daí, tá? Nós pegamos um trator esses dias atrás na outra unidade, um 370, e ele estava galopando com a grade 16 por 42. Aí quando eu conferi, ele estava todos iguais, ou seja, o lastro líquido. Daí tinha pneu que estava com 50, pneu com 60, pneu com 40. Aí fizemos a conferência de lá, conferi todo o lastreamento, eu tirei a água dos pneus e padronizei tudo e coloquei 12 libras nos pneus, o trator trabalhou redondinho daí. E qual que seria o índice de patinagem ideal para esse trator? De 8 a 12. Seria o ideal dele, tá? Então aí tá dentro do padrão daí, né, da indicação do fabricante. Beleza? Beleza. Se fosse colocar água mesmo, seria 40%. Isso, pode colocar 40% em todos, no radial, tá? Agora, quando é um pneu diagonal, aí você pode colocar 75% nos internos e 50% nos externos, tá? E como que você faz para estar fazendo pergunta do 150? 150? Oi? Qual que seria dele? Do que? 150? Trator 150. 150? Eu tenho que até conferir as indicações. Não tem a medição de patinagem lá, né? Igual esse daqui dá pra nós. Não, mas aí você vai ter que fazer o lastreamento mesmo dele e pegar na verdade, buscar essa informação técnica dele daí. Porque ele tem uma informação técnica da questão dele de... Porque aqueles primeiros que veio, né, 150 que veio, Aham. a gente colocou 75% dianteiro. 75 Isso, dianteiro. porque os contrapesos dele já veio menos que esse outro. Ah, veio menos. Agora, né? Aí colocou e atrás nós colocou 50% na Só que não é ideal, pessoal, assim, se colocar, aumentar o lastro dele. Mas o correto seria o quê? Você colocar o padrão, seria o lastreamento de 40%, pneu radial, e você colocar peso sólido. Aí você aumenta o peso sólido. Só que o ideal é mesmo você fazer o quê? Fazer a pesagem do trator, para você dividir o lastro dele, fazer o ponto de equilíbrio do trator de peso. Tá? Por exemplo, nós temos um trator que vai pedir 60% na parte do eixo traseiro, né, e 40% dianteiro. Aí já tem, conforme o implemento vai usar nele, às vezes acontece se usar até 35% e a faixa de 75% na frente, o equilíbrio dele. Então vai muito do implemento que você vai usar. Então por isso não é um padrão, assim, eu vou colocar aqui, eu posso usar em qualquer máquina, em qualquer implemento. Não, você tem que pegar o implemento para você fazer o peso do implemento, o peso da máquina e fazer essa divisão de peso dele, de equilíbrio dele. Tá? Mas não é recomendado você, tô com pouco peso, vou colocar água, assim, lastro líquido. Não é recomendado.
Tá? Qual que é o papel do lastro líquido? O papel do lastro líquido é deixar o trator mais duro. Tá? Ele fica mais duro. Agora o lastro sólido deixa o trator mais macio. Tá? Então, o lastro líquido é para dar mais firmeza nele mesmo sobre solo, tá? E o lastro líquido deixa ele mais macio. Se você colocar só o lastro, o lastro sólido, ele vai ficar macio. Isso, tá? Então ele deixa mais firme o trator no solo, o lastro líquido. Beleza, pessoal? Beleza. Alguma dúvida, alguma pergunta? Hã? Como é que chama isso aqui? Braço de apoio. Hã? Braço de apoio. É, ponto de apoio. São os 3 pontos de apoio que ele tem no trator. Seria esse e aqui, ó, na porta. Então sempre, igual foi explicado lá para vocês, né, foi informado, sempre da mesma maneira, você vai subir de frente para a máquina, vai descer, tá? Igual o tatu. O tatu sai assim, toca, mas tatu... É? Então tá bom, então. Então vamos fazer igual o tatu aí, tá, pessoal? Não pode descer de frente aqui, jamais. Beleza? Se escorregar, engatar o pé aqui com botina, já aconteceu o camarada entortar o pescoço no chão. Eu vi uns aí fazendo isso, hein? Olha, na aula fazendo errado.